Um surto desconhecido praticamente eliminou a humanidade. Em meio a esse caos, um homem desperta dentro de uma imensa cova repleta de cadáveres. Apesar de estar vivo, não consegue sair dali, rangendo e se contorcendo como se estivesse possuído ou sob efeito de alguma substância forte. Quando recobra a consciência, percebe que está cercado por corpos em decomposição. Lá do alto, uma mulher observa. Ele grita por ajuda. Ela hesita por um momento, lança uma corda para ele e, sem dizer nada, foge rapidamente. Antes de sair da cratera, ele encontra uma arma entre os corpos. Depois de caminhar bastante por uma floresta úmida e escura, chega até uma casa. Carrega a arma, abre a porta e entra. Lá dentro, um grupo de sobreviventes discute se devem confiar ou não no desconhecido que saiu do buraco. A tensão é imediata. Todos apontam armas entre si, trocando acusações sobre quem seria responsável pelas tragédias que enfrentaram. Ninguém sabe ao certo de quem é a casa onde estão. O homem tenta explicar sua situação. Acordou cercado de mortos, sem memória, e uma mulher com traços orientais o ajudou a escapar. O grupo repreende a mulher por ter confiado nele, alegando que ele pode ser perigoso, mas ele também não faz ideia de quem são aquelas pessoas. Subitamente, um dos presentes que estava desacordado no chão começa a gritar em agonia, com o corpo se contorcendo e emitindo ruídos assustadores. Uma loira tenta ajudá-lo enquanto os demais assistem, paralisados pelo medo. O homem recém-chegado pergunta o que está acontecendo, mas o sujeito em crise não consegue responder. A mulher loira então revela: nenhum deles se lembra de quem realmente é. Imagina acordar no meio de uma floresta, sem saber quem você é, nem como foi parar ali, e ainda dar de cara com uma cabana que mais parece saída de um pesadelo. Os personagens estão completamente isolados, sem celular, sem internet, sem qualquer contato com o mundo lá fora. O que eles têm são uns crachás de plástico que pelo menos ajudam a lembrar os nomes. A loira do grupo se apresenta como Sharon, outro cara diz se chamar Michael, e o sujeito com um rifle se chama Lucas. Já o homem que acordou no meio de um monte de corpos recebe o nome de Nathan. A mulher com traços orientais, que foi quem ajudou Nathan a sair do buraco, não tem identificação. Ela fica calada o tempo todo, desenhando uns símbolos estranhos. Ele tenta entender o que aquilo significa, além de querer saber o motivo dela ter o salvado. O grupo explica que ela não consegue falar e não compreende inglês, mas tudo indica que ela sabe mais do que aparenta, já que despertou antes dos demais. Decididos a descobrir o que está acontecendo, eles começam a vasculhar a casa. Nathan e o homem do buraco encontram um calendário preso à geladeira, com o dia 18 de abril circulado em vermelho. Como naquele momento é dia 16, algo importante parece prestes a acontecer. Enquanto isso, Lucas e a mulher asiática reparam que tem marcas idênticas nos braços, como se fossem cicatrizes de agulhas. Michael encontra um armário cheio de armas e munição, e o grupo decide se armar por precaução. Sharon leva o homem do buraco para tomar um banho e pede para ele se limpar, já que ainda está todo sujo e assustado. Ele começa a ter alguns flashes, memórias confusas que surgem pela primeira vez desde que acordou. Tenta lembrar seu nome, o que fazia antes, e principalmente o que acontecerá no fatídico dia 18, mas nada vem à tona. Do lado de fora, alguém grita. A mulher asiática desapareceu na floresta. O grupo se mobiliza, pega as armas e corre para procurá-la. Enquanto isso, Michael e Nathan permanecem na casa, cuidando da base. Enquanto exploram a biblioteca da cabana, Nathan percebe algo estranho. Ele entende termos médicos com facilidade, como se tivesse formação na área. Já Michael nota que seu corpo reage automaticamente a certas ações. Ele consegue manusear uma arma com agilidade, o que indica que também possui alguma experiência, talvez militar. Em paralelo, o restante do grupo continua investigando a floresta. Durante a caminhada, o homem que saiu do buraco começa a se lembrar de algo perturbador. Ele já havia carregado um corpo com uma tatuagem de escorpião. Pouco depois, encontram um homem morto, preso a uma árvore com arame farpado. E, ao olharem ao redor, veem mais corpos em condições semelhantes. De repente, um grito feminino ecoa entre as árvores. Eles correm até uma cabana próxima e, ao entrarem, se deparam com a mulher asiática alimentando outra mulher, que está amarrada como se fosse um animal selvagem. A prisioneira, em choque, grita e parte para cima do homem do buraco, acusando-o de ter feito algo com a filha dela. Ele é forçado a reagir e a nocauteá-la com a coronha da arma para contê-la. Perto dali, eles percebem a presença de uma câmera de vigilância, sinal claro de que há um sistema de monitoramento e, provavelmente, uma sala de controle em algum lugar. Na manhã seguinte, o grupo retorna à floresta. Michael e a mulher asiática ficam de vigia. De repente, um grito masculino rompe o silêncio. Michael corre para averiguar e encontra um homem preso por arames farpados em uma clareira. Ao tentar libertá-lo, é surpreendido. O homem o ataca, enrola o arame em seu pescoço e crava um pedaço de madeira pontiagudo em sua garganta, deixando Michael gravemente ferido.
Ao mesmo tempo, Nathan, por acaso, encontra alguns veículos escondidos entre os galhos de árvores. Para sua surpresa, os carros ainda funcionam. O homem do buraco começa a considerar a ideia de usar os carros para fugir com o grupo. No entanto, Lucas encontra uma foto dentro de um dos veículos. Nela, estão todos os membros do grupo, exceto o homem que veio do buraco, o que levanta ainda mais suspeitas sobre sua identidade. Logo depois, a mulher asiática aparece, desesperada, dizendo que Michael precisa de ajuda urgente. Todos correm para socorrê-lo, mas chegam tarde demais. Michael morre sufocado com o próprio sangue. Tomado pela raiva, o homem do buraco mata o estranho que estava preso na cerca, que ria da situação com prazer doentio. O grupo decide vasculhar toda a região e se divide. Sharon e o homem do buraco chegam a uma construção antiga com o número 18 pintado na cerca. Pressentindo que o local esconde algo importante, eles começam a investigar o interior do prédio. Enquanto exploram os arredores do prédio, Sharon avista um garoto correndo entre os escombros. Imediatamente ela e Jonah partem atrás dele. O menino se esconde dentro de um depósito e tranca a porta. Eles conseguem enxergá-lo por uma fresta e tentam conversar, buscando entender o que ele sabe. Assustado, o garoto grita para que Jonah vá embora dali o quanto antes, avisando que eles vão chegar no dia seguinte. Nesse momento, algo surpreendente acontece. O garoto chama o homem do buraco pelo nome, Jonah. Ele fica em choque, pois essa é a primeira vez que alguém o chama por um nome, e ele próprio não sabia disso até então. Em seguida, o menino solta um cachorro feroz na direção deles. Mas por sorte, a porta onde estão é resistente e segura o animal. Jonah, irritado, tenta arrombar a tranca com a arma sem sucesso. Enquanto isso, Nathan percebe que Lucas está visivelmente abalado. Ele sente fortes dores de cabeça e começa a ter flashes de memória, que sugerem uma ligação profunda com a mulher asiática. Em um momento de descontrole, ele segura a mão dela com força, tenso, como se lembrasse de algo muito intenso. Nathan, tentando manter a calma, intervém e consegue tranquilizá-lo. Em seguida, eles pedem que Lucas descanse um pouco. Tomado por uma série de hipóteses, Nathan pede à mulher asiática que o leve até a casa onde encontraram a mulher acorrentada. Quando chegam lá, percebem que ela escapou e decidem procurá-la. A busca os leva a uma série de barracões escondidos na floresta. Em um deles, Nathan encontra um par de óculos. Ao experimentá-los, ele percebe que são dele. Esse simples objeto desencadeia uma série de memórias fragmentadas. Ele lembra de ter participado de experiências com seres humanos. Enquanto Nathan permanece nos barracões, refletindo sobre essas revelações, a mulher asiática retorna à casa principal. Lá, ela encontra Lucas, que parece ter lembrado ainda mais coisas. Ele começa a segui-la, dizendo que se lembra dela e que os dois têm um passado. Assustada, ela se refugia no sótão, tentando escapar do olhar insistente de Lucas. Durante a busca por ela, Lucas acaba encontrando uma passagem secreta para o porão da casa. Lá embaixo, ele descobre algo ainda mais perturbador: prateleiras cheias de frascos com remédios, pratos com restos humanos, mais precisamente, cérebros. A tensão aumenta, revelando que há muito mais nessa história do que todos imaginavam. No porão da casa, Lucas encontra o que parece ser uma sala de controle. Lá, ele consegue acessar as câmeras de vigilância e vê que todas as celas do local estão abertas, o que deixa claro que algo muito errado aconteceu ali. Enquanto isso, Nathan segue vasculhando os barracões na floresta. Em um deles, houve um choro abafado. Ao abrir a porta, dá de cara com a mulher que antes estava acorrentada na casa. Ela segura o corpo da filha morta nos braços, tomada pela dor. Ao ver Nathan, seus olhos se enchem de ódio. Ela o acusa de ser o responsável e parte para cima dele. Por sorte, ele consegue fechar uma grade de proteção a tempo, impedindo que ela o ataque. Abalado, Nathan sai do barracão, apenas para se deparar com uma cena ainda mais assustadora. Pessoas estranhas começam a surgir por todos os lados. De volta ao porão, Lucas encontra uma câmera de vídeo antiga e decide ver o que tem gravado. O conteúdo é perturbador. Jonah aparece na gravação falando sobre o dia 96 de uma pesquisa experimental. Ele menciona que finalmente uma das cobaias respondeu bem às injeções, um avanço importante. No entanto, revela também um efeito colateral severo, perda total de memória. Segundo Jonah, os sujeitos quase morrem no início, mas depois voltam à vida sem lembrar de absolutamente nada. Enquanto isso, Jonah e Sharon continuam a explorar a floresta, até que uma árvore cai violentamente bem na frente deles, bloqueando o caminho. Jonah se aproxima para investigar e descobre um grupo de pessoas com aparência bizarra, que parecem estar deliberadamente derrubando as árvores. Ao tentar chamá-los, os infectados percebem sua presença e partem em disparada atrás dele e de Sharon. A dupla corre desesperada até o carro, que insiste em não ligar.
Jonah, sem opção, começa a empurrar o veículo com todas as forças enquanto os infectados se aproximam cada vez mais. No último instante, o motor pega e eles conseguem escapar. Curiosamente, ao passarem por uma área onde corpos estão pendurados nas árvores, os infectados param de segui-los de repente. Jonah então compreende. Aqueles cadáveres servem como uma barreira, um tipo de repelente macabro para manter os infectados afastados. Os dois retornam à cabana, onde Lucas já os espera, visivelmente fora de controle. Com os nervos à flor da pele, ele aponta uma arma para Jonah e o acusa diretamente, dizendo que tudo aquilo era culpa dele. As experiências, o sofrimento, tudo documentado em vídeos que ele mesmo encontrou. Sharon, confusa, pede explicações a Jonah, mas ele insiste que ainda não se lembra de nada. Sem dizer mais nada, Lucas entrega o vídeo para Sharon assistir. Ao ver as imagens, ela fica abalada, lágrimas escorrendo dos olhos. Mesmo assim, decide ficar ao lado de Lucas. Jonah tenta explicar o que aconteceu, mas antes que consiga terminar, é golpeado com a coronha da arma e cai desacordado. Quando desperta, Jonah percebe que está sendo arrastado por Lucas até o mesmo buraco onde tudo começou, o fosso cheio de corpos. Sem misericórdia, Lucas o empurra lá dentro. Entre os corpos em decomposição, Jonah reconhece o rosto de uma jovem com uma tatuagem de peão, uma das pessoas que provavelmente ele mesmo condenou. Lucas, completamente perturbado, retorna correndo para a casa, ainda acompanhado por Sharon e pela mulher muda. Ele exige as chaves do carro, demonstrando estar à beira de um colapso. Sharon tenta acalmá-lo, pedindo que ele se sente e respire fundo, mas Lucas perde o controle de vez. Ele empurra Sharon com força e começa a perseguir a mulher muda dentro da casa. Em um surto de loucura, ele tenta forçá-la a algo horrível, mas Sharon chega a tempo, atira para assustá-lo e o interrompe. Lucas, tomado pelo medo e delírio, salta pela janela e foge em direção à floresta. Enquanto isso, Jonah está sufocando no fundo do buraco, rodeado por cadáveres e sem forças. Mas, mais uma vez, a mulher asiática aparece em silêncio e joga uma corda para ajudá-lo a sair. Ao conseguir subir, ele pede para que ela se mantenha longe e volte para casa. Jonah decide que precisa encontrar o garoto, o único que parece saber de algo concreto. Voltando àquele antigo prédio, Jonah acaba encontrando o que parece ser um posto médico improvisado ou um hospital de campanha. Lá, encontra um mapa com uma rota destacada. Enquanto explora o local, memórias confusas começam a retornar. Flashes dele próprio pedindo a um homem que levasse uma caixa, dizendo que era a última chance. De repente, um barulho interrompe seus pensamentos. Ele encontra duas pessoas contaminadas e em estado crítico. Ao tentar escapar, ele deixa cair as chaves do carro, que acabam sendo pegadas por uma mulher ensandecida. Para sua surpresa, ela as engole e tenta atacá-lo com violência. Sem alternativa, Jonah é forçado a lutar por sua vida e acaba matando a mulher. A cena termina com ele dirigindo o carro, visivelmente perturbado, com as chaves ensanguentadas ainda penduradas no contato. Mais adiante na estrada, ele encontra um pequeno grupo. Entre eles está o garoto, ao lado da mãe, que está doente e amarrada de um carro. A avó do menino encara Jonah com um olhar firme e uma arma apontada em sua direção. Ela exige que ele pare com as injeções e o culpa pelo estado em que todos estão. Jonah tenta entender melhor o que fez, mas o grupo não lhe dá ouvidos e vai embora. Enquanto assiste eles se afastarem, Jonah nota, perto de um carro abandonado, uma caixa familiar, a mesma que aparece em suas memórias, cheia de frascos. A peça que pode responder tudo o que ele ainda não conseguiu lembrar. Mais memórias invadem a mente de Jonah. Ele finalmente se lembra do que desencadeou tudo, um vírus devastador que ataca o cérebro e destrói a sanidade das pessoas. Em resposta, ele desenvolveu uma vacina temporária, capaz de retardar os efeitos do vírus. Um antídoto criado para ser usado exclusivamente pelas forças militares. Durante a fuga, ele encontra o corpo de um motorista em um carro batido. Dentro, um documento revela seu nome completo, John Cook. Ele também descobre uma fotografia antiga, onde aparece ao lado de Sharon, ambos sorrindo como um casal apaixonado. Uma lembrança de um passado muito distante do caos atual. Sem aviso, outro carro colide violentamente com o dele. Lucas está ao volante, em péssimo estado. Jonah tenta ajudar, explicando que jamais quis machucar ninguém, que sua intenção sempre foi salvar vidas. Ele tenta aplicar a vacina em Lucas, mas é atacado. Em meio à luta, Jonah o acerta com uma pedra, e só então Lucas começa a se acalmar. Enquanto morre, ele relembra um momento de esperança, quando todos comemoraram por terem sobrevivido e recuperado parte das memórias. Mas a celebração acabou abruptamente, quando uma infectada fugiu da cela antes de receber a vacina. A falha foi de Nathan, que esqueceu de trancar a porta. Enquanto isso, Nathan também recupera suas lembranças e corre para encontrar Jonah. Ele chega até a casa, onde Sharon ainda está. Nesse momento,
uma nova onda de infectados invade o local, forçando eles a lutarem com tudo o que tem. Jonah, no caminho, revê suas últimas memórias, o momento em que os infectados escaparam em massa, o caos tomando conta da base. Ele tentou reunir todos para aplicar a vacina, mas durante o tumulto, um dos doentes o empurrou sem querer para dentro do buraco de corpos. Já dentro do poço, mordido, Jonah se aplica a vacina para tentar se manter lúcido. No amanhecer do dia 18, data marcada no calendário, helicópteros começam a sobrevoar a região. Com a chegada do resgate, os infectados vão morrendo, um a um. Nathan se lembra de que esse era o dia prometido para a evacuação e tenta gritar aos soldados que há sobreviventes. Mas a ordem dos militares é clara: não deixar ninguém vivo. Eles atiram sem hesitar, matando Nathan diante dos olhos de Sharon. Ela foge assustada e se reencontra com a mulher muda. Ambas tentam se esconder, mas Sharon sente uma dor aguda. Foi esfaqueada pela mesma mulher doente que vivia amarrada na casa. Antes que algo pior aconteça, Jonah aparece e a salva, disparando contra a infectada. Para sobreviver, ele carrega Sharon até o buraco e os dois se jogam lá dentro, tentando se esconder dos militares. Eles reaplicam as vacinas, na tentativa de aguentar mais um pouco. Sharon, em seus últimos momentos conscientes, entrega um papel a Jonah com instruções importantes, pedindo que ele lembre de tudo. O tempo passa. Os militares voltam, jogam mais corpos no buraco e vão embora, sem notar que ainda há vivos ali. Quando Jonah acorda, está cercado por cadáveres. Mais uma vez, perdeu a memória. O papel de Sharon se perdeu entre os corpos. Ele se levanta, pega uma arma do bolso e começa a sair. Até que mais uma vez, a mulher asiática sem nome aparece para salvá-lo. Enquanto a câmera se afasta, ouvimos a narração da voz de Sharon lendo o conteúdo da carta. Eles são médicos. Estavam lutando contra uma epidemia que se espalhou pelo mundo. A mulher muda é a chave da cura. Ela é imune. Proteger ela é proteger a última esperança da humanidade. Nem tudo está perdido. Na cena final, Jonah e a mulher silenciosa caminham juntos até a beira de uma imensa cratera, onde milhares de corpos se amontoam. Em silêncio, contemplam o horror e o peso da missão que carregam.